bem aí, pessoal? Então, um pouco pequeno aqui, mas o debate vai ser bom. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Flávio Serenic, eu sou vice-presidente da Áticos. Atualmente, sou responsável por algumas áreas, né? Eu sou responsável por excelência operacional, sou responsável pela transformação dos projetos estratégicos da empresa, responsável por saúde, segurança e meio ambiente. E interinamente, aqui dando uma força também na parte de operações agroindustriais, mas isso é temporário. Agora, eu tenho um background também de trabalhar bastante com governança, riscos e compliance, então é um tema que eu gosto muito, e então eu acho que esse painel aqui vai ser bastante interessante. Dois convidados especiais aqui, vou apresentar aqui o nosso primeiro, deixa eu fazer uma colinha aqui, Fred. Então, o Frederico Victor Franco, ou Fred, ele é auditor especializado em finanças, controladoria, compliance e investigações internas, com formação pela Universidade Federal de Uberlândia e Universidade do Estado de Minas Gerais. E atualmente ele desempenha a função de gestor de riscos, auditoria e SGI na bioenergética Aroeira. Então, vamos receber aqui o Fred, uma salva de palmas. Obrigado, Flávio. Primeiro, agradecer a Marta, ao Bloco, pelo convite. Subir aqui para o baixinho. Quando a gente fala de gestão de risco, é sensível. É um ponto que, nos locais, é difícil falar, é difícil avaliar. Mas, o que é risco, para vocês? Primeiro, falar um pouco sobre mim, sou especialista em riscos, quais, auditoria, tem alguns projetos para a direito do lugar, tem o Grupo Alberto, Vivo, Fila Foods, e atualmente estou como gestor na Bioenergética da Aroeira. Um ponto que eu queria perguntar para vocês, como sem vergonha, para você o que é risco? Se a gente falar aqui que hoje o prédio está caindo agora, é um risco? Sim ou não? Não, não é risco, porque já está acontecendo. Então, se a gente falar que o prédio vai cair daqui 5 anos porque a estrutura está danificada, é um risco. O que é um risco? É um evento que pode afetar a empresa. Mas esse evento pode ser positivo ou negativo. Por que pode ser positivo, né, quando a gente fala do prédio que está caindo? Porque é uma coisa que pode ser uma oportunidade para mim buscar um novo local, buscar um novo campus, uma nova cidade, que ela possa ter mais alunos, ou novos cursos, novos mercados, novas possibilidades. Então, o risco nem sempre ele é negativo, ele é positivo também, pode ser temporário positivo. Nós temos a mania de sempre olhar isso como um ponto negativo. E o que ele influencia, basicamente, o objetivo e meta da empresa. Então, é um ponto importante, pessoal. E como a gente vai identificar esses riscos? Né? Quando a gente fala do prédio, como você identificou? Você fez uma fiscalização. Ou uma fiscalização, escreveu uma fiscalização do Corpo de Bombeiros aqui, identificou que a estrutura está danificada. Só que o prédio vai cair agora, vai cair daqui a 5 anos, se você não fizer nada. Então, foi uma avaliação, fiscalização do histórico de acidente, fiscalização externa, fonte externa. Como você pode identificar também riscos como fonte interna? Processos operacionais. Você tem seus processos bem mapeados? Você já mapeou os seus processos? A sua área já identificou os riscos operacionais? Vários painéis aqui que vocês já presenciaram, a gente já debateu, já foi explanado os riscos. Quando a gente fala de fraudes internas, nas empresas que você trabalha, já houve fraudes, houveram fraudes. Isso já foi mapeado? Já houve um controle interno para mitigar essas fraudes? Ou isso ainda é um risco? Segurança de dados, mais para frente vou detalhar um pouco para vocês, mas hoje
hoje um tema falado no mundo todo. O principal risco do mundo. E cultura organizacional. Não adianta nós atuarmos riscos, tem uma área de risco na sua empresa, se a cultura dessa empresa não é limitada para a mitigação de risco. Se a cultura dessa empresa aceita risco. Fatores externos para se identificar, mudanças regulatórias. A gente falou, eu acabei de ver o painel macro, que a gente foi falado das incertezas regulatórias. Como isso afeta o mercado, assim. Como isso afeta a rentabilidade e o custo do setor. Condições econômicas. A sua produção está medida como você está produzindo sem saber se você vai vender. Você está pensando, você está planejando a sua produção? Não. Demandas do mercado. Vocês não sustentáveis. A sua unidade está avançando tecnologicamente com o que há de melhor mercado. Ou não. Ela está esperando ter um retorno antes de avançar, fazer o caminho contrário. A gente tem diversos casos de empresas que fecharam e avançou tecnologicamente. Um outro ponto, riscos ambientais. Isso é um ponto forte no setor. Nós temos riscos ambientais que afetam diretamente não só a continuidade do negócio, mas a imagem do negócio. Então, se você não tem uma imagem boa no mercado, você não consegue entender o seu cliente. Não vai buscar o assunto da sua empresa. Somente quando a gente fala de um setor que praticamente exporta. Um setor que busca certificações para comprovar que a sua empresa é ambientalmente responsável, que a sua empresa está em compliance com as regulações, com as legislações. Ferramentas também são fluxos de identificar riscos. Fazer uma análise SWOT. Quais são as forças fraquezas do seu negócio? Quando a gente fala de análise SWOT, não faça você sozinho, somente a sua área. Você pode fazer em várias áreas, cada área pode fazer uma análise SWOT. Mas quando a gente fala de riscos, essa SWOT ela tem que ser validada pela alta administração, visão estratégica. Quais são as ameaças e oportunidades do seu negócio, da sua empresa? Cada área vai ter uma oportunidade específica. Tem oportunidades ou ameaças que são gerais, como a gente fala de mudanças regulatórias. Uma ameaça geral, dependente do local. Mas há oportunidades que, dependendo do seu local, que está situado na sua empresa, ela vai ser diferente. Entrevistas. Vocês já conversaram, já fizeram entrevistas nas áreas? Muitas vezes eu vejo a operação trazendo riscos que a gestão não sabe. Que a operação está ali vivendo o dia a dia, tem a visibilidade de riscos que a gestão não vê, ou não dá devida importância. E são nessas entrevistas que você consegue identificar. Brainstorming, conversa com outros vizinhos. Essa aqui é uma oportunidade de dizer, eu, Flávio, a gente está conversando várias coisas, o Alexandre também. E ali a gente estava tendo possibilidade dos riscos, oportunidades, ameaças, tanto a Aroeira quanto a Actos também estava tendo. E análise de cenários. História dos acidentes, né? Isso é um ponto importante. Quais são as fiscalizações que a empresa teve nos últimos anos? E por que tiveram essas fiscalizações? Por que o Ministério do Trabalho está indo tantas vezes na sua empresa? Já foi mapeado quais problemas, quais riscos vão ser mitigados para que o Ministério do Trabalho não esteja de forma frequente na sua empresa? Ou estão sendo camuflados? Isso é muito importante. Missões de projetos encerrados. Muito se investe em projetos, mas às vezes deixa de ver os pontos negativos que tiveram nesses projetos, que podem ser impactos do negócio em si. Reclamações de clientes. Eu falo que o cliente é a base de tudo. Nós trabalhamos com o cliente. O cliente
no mercado interno, nós trabalhamos em função do cliente. Então, se nós não tivermos o cliente satisfeito, não há negócio. Então, as reclamações do cliente, analisar a causa mais que vem essa reclamação do cliente, então, local para ter isso através dos clientes. Então, o que eu falo de forma superficial, mas a gente poderia ficar várias horas aqui falando vários pontos desses do nosso interno, externo, ferramentas, histórias, para analisar o senso do seu negócio. Mas cada negócio, cada empresa tem suas especificidades. Então é importante que você avalie a depender da sua empresa, como ela está no mercado, a que nível de governança que ela está implantada, a que nível de estrutura corporativa, estrutura de organograma, de comitês dependentes, que a gente viu alguns aqui, da sua empresa. A avaliação, quando a gente fala de edificação, é um ponto, mas a avaliação. É que eu trago um equação simples para avaliar e definir o tipo de risco. É impacto vezes probabilidade que dá o risco inerente. Somado ao controle dá o risco residual. O que é o impacto? É a gravidade e consequência do evento de risco. Você pode avaliar o valor financeiro ou risco, ou possibilidade baixa e alta. Vezes a probabilidade. Como você mede essa probabilidade de risco acontecer? Pega dados históricos. Se você não tem na sua empresa, busque do setor do mercado. Se você não tem do setor, busque de outros setores. Um ponto importante, às vezes o nosso setor não tem isso mensurado de forma robusta, mas outros setores já possuem. Então é importante buscar em outros setores essas probabilidades, porque muitas das coisas que a gente está sofrendo agora, essa pessoa que está sofrendo agora, já foi sofrido por diversos setores. E o resultado está o risco inerente, que é a avaliação, o risco antes da avaliação da implantação de controle interno. Então você tem o resultado do risco inerente. Para você minimizar esse risco inerente, você tem que ter um controle interno. Seu processo e procedimentos implantados para mitigar o risco. E qual é o resultado do risco residual? Que é o risco que sobra após a implantação do controle interno. E tudo isso, pessoal, resulta no apetite ao risco, que é o quê? Qual o nível de risco que a sua empresa está apta a assumir, resposta é aceitar. Quando a gente fala de nível de apetite a risco, não existe empresa sem risco. Os riscos não são 100% mitigados. O que existe são controles internos que definem ou mitigam parte desse risco. Mas o risco tem chance de acontecer. E aí cada empresa definiu o apetite ao risco. Se a empresa é nova, vai ser um apetite ao risco alto ou baixo, isso é um ponto. Mas o que tem que ser definido, isso não é uma área de risco definida sozinha, e sim o conjunto de toda a empresa. A área de risco, quando a gente fala de riscos, não é só uma área de auditoria ou área de resolução de risco, como basicamente é dito. Todas as áreas que pensam nos seus riscos, mesmo sejam os riscos operacionais. Como tratar o risco? Tem diversas formas. Evitando risco, que é não iniciando, discutindo uma atividade da lei do risco. Eliminando o risco, que é promover remover a fonte do risco. Reduzir o risco, que é aquilo que eu falei para você, implantando controles internos. Aceitar o risco, que é assumir o risco como escolha consciente da empresa também, que pode ser justificado totalmente. Compartilhar o risco, compartilhar com outras partes interessadas. Aqui é um ponto importante, pessoal, quando você vai assumir o risco, aceitar o risco, você tem que compartilhar ele. E não só compartilhar com outras áreas, mas principalmente com os CEOs, principalmente, e nos momentos em vários, na maioria dos momentos, com o conselho de administração. Porque quem sofre o risco em si, quando ele acontecer, vai ser ou o presidente ou o conselho de administração, que é a linha de frente que vai estar quando esse problema acontecer. E aumentar o risco é uma possibilidade de você ver uma oportunidade. Eu gosto de trazer um tema que acontece, é um
frustrações pode acontecer com nós. E vamos fazer um exercício aqui. A empresa XPTO não está com headcount completo, mas ela recebeu uma demanda de exportação fora do normal. Fechou um contrato específico do cliente e esse contrato traz um benefício de rendimento, afeta a continuidade do seu negócio, afeta o futuro das empresas. Como é que ela vai atender? Ela não tem o headcount completo. Como é que ela vai atender? É um risco. Ela vai seguir ou não? Então ela tem várias opções. Evitar o risco. O que ela vai fazer? Olha, vamos encerrar o contrato com esse cliente, não vou assumir o risco, porque se eu assumir essa produção, todos os meus colaboradores vão começar a fazer horas extras, 55%. Eu vou afetar meu acordo sindical, vou começar a ter um conjunto de processos trabalhistas. Os meus colaboradores vão ter recorrência de síndrome de burnout, de afastamento, de doenças, de acidentes. Então, eu vou fazer isso. Então, vou evitar o risco para eliminar o risco. Ou o que eu posso fazer? Reduzir o risco. Assumir parte dessa demanda desse cliente e monitorar. Ou seja, vou fazer um acordo, vou fazer uma apresentação dos colaboradores, eles vão entender, vão saber que vão ter que fazer um volume X de hora extra para ser compensado. Então, vou monitorar através do controle. É uma opção. Ou uma opção mais brusca, mas o que acontece, o pessoal vai aceitar isso. E aí, quando você aceita isso, aí eu falei, você está com headcount reduzido, você não tem equipe, você não tem pessoas para produzir esse volume esperado. Mas, o conselho de administração, ou a área da diretoria comercial entendeu que isso afeta a continuidade do negócio. E se eu não aceitar esse risco, eu posso prejudicar o futuro da empresa. O que esse diretor comercial vai falar? Vai falar com outros diretores, vai falar com o diretor de compliance, vai falar com o diretor de operações, vai falar com o diretor-presidente para compartilhar esse risco com as outras áreas. Ao falar isso, o que as outras áreas vão debater? Se aceitam ou não esse risco. Se as outras áreas aceitarem, então ele vai para o conselho e vai aumentar o risco porque tem uma oportunidade. Pode ser loucura fazer isso? Pode ser. Mas há muitas empresas que fazem isso. Infelizmente. Por mais que vão sofrer processos trabalhistas, por mais que vão sofrer doenças ocupacionais, os trabalhadores vão sofrer doenças ocupacionais, aumenta o índice de acidentes. Mas eles vêm ali com uma definição estratégica, vão assumir o risco. Ou pode evitar também. Fiz um exercício para vocês verem que o risco pode ser também assumido. Mas é um ponto crítico, porque lá na frente, quando você aumenta o risco, ele também está afetando o seu marketing. Porque o futuro dessa empresa também vai ser afetado. Pessoas vão saber que não vão querer às vezes trabalhar lá, porque sabe que todo mundo faz uma peça, todo mundo trabalha excessivamente. Então afeta a imagem da empresa. Então são decisões criteriosas, pessoal. Então eu fiz esse exercício para você ver. São decisões criteriosas que não são exclusivas de uma área de são definidas em conjunto com várias áreas e também com o conselho de administração, com o CEO, com alta direção da sua empresa. E alguns princípios aqui da serviço, até para passar um pouco para vocês, são pontos que se não houver uma gestão de risco eficiente, que proteger o que é a ordem de vocês, isso é parte dos processos, como foi para vocês, gestão de riscos, é parte de todos os processos da empresa. Ser considerado um processo de tomada de decisão, ou seja, vou explodir o negócio, vou criar uma unidade, uma região que não há um grande número de pessoas. Qual é o risco? Será que então medido o risco?
Será que a quantidade de colaboradores não consegue atender a demanda? Ou possui uma unidade numa região que a logística é péssima? Como é que eu vou escoar a produção? Será que eu medi esse risco? Será que eu estou procurando formas de mitigar esse risco? Está alinhado com esse interno e externo de risco, basear nas melhores informações possíveis, manter a exposição dos níveis adequados de risco, ser transparente e interativo e permitir a melhoria contínua dos processos. Ou seja, a gestão de riscos ela tem que trabalhar com a melhoria contínua, não tem que ser algo negativo. Como eu falei para vocês, o risco não é algo negativo, pode ser uma oportunidade de negócio. Nós temos isso muito no mercado financeiro. Risco é uma oportunidade de ganho. São oportunidades de ganho. Muitas vezes o risco também, dentro da nossa empresa, são oportunidades de ganho. E como desenvolver uma cultura de risco dentro dessa empresa? O ponto principal, pessoal, sempre não é gestão de risco, se não há uma gestão de risco na sua empresa, é a criação do comitê de risco. Esse comitê de risco seria formado pela administração da sua empresa. Porque a gestão de risco ela tem que seguir de cima para baixo. Porque senão ninguém compra a ideia. Se lá em cima a alta administração começa a ter ciência, dá importância para esses riscos, os níveis abaixo do programa começam a ter essa visão diferente. Outro ponto importante é a criação de políticas e procedimentos. Então você consegue fortalecer e promover discussões de riscos de forma abrangente na sua área. E a comunicação. Comunicar isso, conversar com as áreas, fazer esse efeito formiguinho, que é divulgar os riscos, conversar sobre riscos abertamente com as pessoas. E a colaboração. E assim se incentiva a colaboração com as áreas, que é um ponto importante. Não há uma gestão de riscos sem colaboração, ou sem comunicação, ou sem a compra dessa ideia pela autoadministração, ou sem políticos e procedimentos bem definidos. Então, isso aqui são pontos principais que eu falo para desenvolver uma cultura de riscos robusta dentro da empresa. E aqui, pessoal, até para trazer um insight, para a gente falar de risco, não só no Brasil, no mundo todo. Será uma pesquisa do ano 2024 da Risk Focus, é uma pesquisa global dos institutos de auditores do mundo todo. E foi feita uma pesquisa com 4.207 auditores do mundo. O principal risco hoje no mundo, se vocês vão ver em todos os continentes, é a cibersegurança. A gente está falando de segurança de dados, em vários painéis vocês ouviram isso, segurança da informação, LGBT. Por quê? Porque é o principal risco. Hoje, muitas vezes, está operacional. E alguns outros riscos, quando a gente fala de América Latina, capital humano, continuidade do negócio, mudança regulatória. O outro ponto ali é a certeza geopolítica, a gente fala de América Latina. Mas por que cibersegurança? Vou pegar um exemplo para vocês verem os casos de acontecido no Brasil de vazamento de dados. Pega o exemplo da JBS, 2021. Tiveram 11 unidades fechadas, porque houve uma invasão dos seus sistemas, do hacker, e ele solicitou 11 milhões de dólares de Bitcoin, criptomoeda virtual, para retomar das informações da JBS. E isso, a JBS não tinha um plano de quantidade operacional, então essas 11 unidades ficaram fechadas, paradas. Então, além desse prejuízo de 45 milhões de reais, tiveram prejuízo de unidades fechadas. Então havia uma possibilidade dela rodar sem sistema. Drive do TRS, que foi uma possível causa do vazamento de dados, foi o acesso por senha de usuário vazado. Ou seja, eu vejo muito em alguns locais a pessoa compartilhando usuários sem isso é uma prática totalmente incorreta. Você vê, na verdade, no GS que causou 3 terabytes de dados vazados, meio sem informações. Serasa, esse é o principal caso. Em 2021, foram 220 milhões de pessoas, entre
vivas e mortas, tiveram dados vazados, não CPF e telefone. Isso está um processo em andamento ainda, em PF, e estão querendo ocupar o Serasa em 30 mil pessoas, ou seja, fechar o Serasa. Aí 220 milhões, assim, acabou o Serasa. Um vazamento fora do normal. E muita gente, depois desse vazamento, foi afetado por diversos fatos, criação de cartões, clonados, dados expostos em diversos portais. DCIA, que era possível caso do vazamento, foi o ataque cibernético com uma hora instalado o sistema de pagamento, que vazou cerca de 2 milhões de dados de 2 milhões de clientes. Então, isso aqui são alguns exemplos simples. Né? Se vocês pegarem no Google, vocês vão ver diversos outros desenhos no mundo todo de vazamento de dados. Então, por que a cibersegurança principal risco do mundo hoje? Não só por isso. Isso de ataque, né? Hoje o ataque não é exposto. Uma pessoa na sua casa, ele invade sua empresa, rouba seus dados, você é obrigado a pagar, você não tem o que fazer. E a gestão de risco é para isso. Você mapear como está a segurança da sua empresa, seja ela que a gente fala cibernética, para você mapear as fragilidades da sua empresa, para você mapear ou definir investimentos a longo prazo, de segurança, e definir formas de como mitigar esse risco ou mapear esse risco. Todos, né? Vamos dizer que não e colocar diversos questionamentos para vocês. Essa apresentação pública, acredito, cansado. Está aberto para perguntas. Pode ser eu, nossa amiga Alexandre. Obrigado, Fred. Palmas aí, Fred. Só pegando o grande aqui, Fred, tem um site chamado informationsbeautiful.net. Ele tem um mapa de quais são os maiores vazamentos que já aconteceram, vazamento de informações, e qual é o impacto, e aí você clica, tem toda a história desse vazamento, é muito interessante. Se vocês quiserem entrar depois, informationsbeautiful.net. Bom, o Fred trouxe aqui essa visão como gestor de riscos da empresa, né? E gestão de riscos é um assunto assim, que é sempre discutido na diretoria executiva. Então, o tempo inteiro é pauta todo dia da alta administração. Então, por exemplo, a gente quando vai fazer algum tipo de investimento, a gente tem 3 drivers. Um é: vamos fazer mais dinheiro com isso? A gente vai ganhar mais dinheiro com o investimento? O segundo é: a gente vai reduzir custos? O terceiro é: a gente vai reduzir o risco que não é tolerável pela empresa? Então, assim, a gente o tempo inteiro é um assunto que realmente é diário nas nossas discussões. Vou chamar agora o Alexandre Montonaga, tá certo? Falei certo o seu nome? E aí é uma visão de quem é um conselheiro de administração, tá? Então o Alexandre ocupa atualmente o cargo de presidente do conselho de administração da CPTM, é membro do comitê de auditoria do metrô, além de ter participado dos conselhos da SP Trans e CET. E é membro certificado do IBGC, meu colega lá. É professor da Fundação Getúlio Vargas e do MBA em Análise de Ações e Finanças da Equipes. Exerce atividades de consultoria em governança e advocacia tributária. O Alexandre vai fazer uma apresentação para a gente. Se sobrar um tempinho, depois a gente faz o debate. Mas, por favor, recebam o Alexandre aí com palmas. Obrigado. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom? Tá bom, agradecer aqui o Flávio, agradecer o Fred aqui, a todos. É a última apresentação, não sei se estão cansados ou não, tá? Mas vamos lá que a gente vai encerrar, espero que contribua com vocês. Tá? A gente pensa de forma geral em governança, risco, controles internos,
Eventualmente, a auditoria, você pode pensar o quê? Isso é burocracia e é custo para a empresa. Né? O que eu vou tentar fazer para vocês? Trazer que isso não é custo, ou seja, esses instrumentos são os instrumentos de gestão que geram valor para a empresa. Né? Acho que se conseguir despertar essa ideia de vocês, né, já de alguma forma o nosso papel. Tá? Qual que é a minha tarefa? Falar do papel dos controles internos, da auditoria interna e da auditoria independente. Tá? Como esses três itens podem ajudar a empresa a gerar valor. Conectado com o que o Fred apresentou, ou seja, tudo parte do mapa de risco. Tá? Então eu vou avaliar os riscos existentes, né? Riscos estratégicos, riscos de reputação, vou pensar nas atividades que eu posso mitigar, resolver o risco, né? Como o Fred bem apresentou, e aí eu vou classificar riscos maiores e riscos menores. Até já aproveitando, dando um exemplo prático. Lá no metrô eu descobri que tinha um seguro contra a queda de avião. Eu pensei, queda de avião, quantas vezes cai um avião, né, em São Paulo em cima de uma estação? Uma vez a cada 10 mil anos, ou seja, é muito tempo. Tá? Se cair um avião, vai ter um prejuízo grande? Com certeza vai ter um prejuízo grande. Mas qual que é a probabilidade? Pequeno. Portanto, é um tema que não deveria estar, né, no extremo ponto do mapa de risco. Consequentemente, para que fazer um seguro sobre isso? Opa, vamos cortar esse custo, vamos pensar um pouquinho. Tá? Então, de alguma forma, a montagem do mapa de risco, como colocado pelo Fred, te ajuda a tomar algumas decisões. Vamos lá, pessoal. Então, nosso roteiro hoje, um breve crescimento, eu vou falar de governança de forma geral, falar de controles internos, auditoria interna e auditoria independente. Tá? Toda empresa tem controles internos. Mesmo que eu resolva largar o direito, largar a docência e montar um boteco, no meu boteco vou ter controles, né? Para evitar que a cerveja estrague, para evitar que a comida estrague, etc. Então, todo gestor, independentemente do tamanho da empresa, vai ter controles internos. Esse é o primeiro ponto. Aí foi pesquisar e descobrir esse sujeito. Já que eu falei do boteco, né? Quando você vai no boteco e vai pagar, ele abre a caixa registradora e faz um barulhinho, um brinco. Né? De quem foi a ideia? Foi esse sujeito aqui, o James Hitt, né? Em 1979, né? Em Ohio, ele criou a caixa registradora. Com essa intenção de ter um controle. Por quê? Toda vez que alguém vai mexer com a grana, né? A máquina faz um barulho. Opa, é o primeiro exemplo de controle interno. Né, que existe até hoje. Você vai em qualquer lugar, né, paga alguma coisa, abre a caixa registradora, aí o barulho sujo, todo mundo olha, todo mundo já fica de olho se estão lá se pagando corretamente. Tá? Então, o controle interno vai ter em todos os momentos, em todas as empresas. Tá? Porém, à medida em que as empresas crescem, estou pensando na usina de vocês, vai crescendo de tamanho, tá? Os controles têm que ser ampliados. Né? Você deixa daquela empresa familiar, a gente tinha um matriarca, alguns filhos trabalhando, que não necessitava tanto de controle. Por quê? Porque existia um elo de confiança, era uma estrutura menor. Mas à medida que cresce a empresa, o que acontece? Opa, a estrutura muda. Tá? Então, à medida que cresce a empresa, o que acontece? Né? Existe uma separação entre o proprietário da empresa, os fundadores, o pai e a mãe, tá? E a gestão. Aí isso está ficando do administrador profissional, né? É aquele cara que não faz parte da família, que não tem propriedade da empresa, porém ele é contratado para fazer a gestão, né? Então ele é a figura do proprietário, a figura do administrador. E muitas vezes tem uma contradição entre interesses, né? E o gestor quer ganhar mais, né? Já os proprietários querem pagar um salário menor para ter um lucro maior. Consequentemente, isso alinhar esses interesses. E quando eu alinho os interesses, que surge ideia de governança corporativa. Então, formalmente, o conceito de governança é alinhar interesses entre o proprietário e os gestores. E hoje em dia, a gente tem que pensar que existem outros stakeholders, governo, fornecedor, sindicato, né, associações. Então, de alguma forma, a governança serve para fazer o quê? A gestão e o alinhamento de todos os interesses. E quando você faz esse alinhamento, é que você cria alguns instrumentos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Né? A estrutura de uma usina que é uma limitada, tá? Ou que é uma SA fechada, que tem a família presente, ok? Inclusive a família gestora. Tudo bem, tá? Você ainda não tem essa diferença grande, porém, de alguma forma, já que ela passou a ter
criar instrumentos de gestão. Ah, não, eu estou numa usina que já tem ações na bolsa. Opa, tem ações na bolsa, eu, Alexandre, comprei ações daquela empresa, não participo da gestão, não conheço ninguém, tá? Porém, você tem que criar instrumentos mais parrudos de governança corporativa. Essa é a lógica. Tá? Aí eu trouxe, né, uma estrutura fornecida pelo IBGC, né, que demonstra o tamanho ideal, né, relativo ao sistema de governança. Tá? Então eu botei os sócios proprietários, você tem um conselho de administração que é basicamente formado pelos acionistas, por representantes dos acionistas, eventualmente o posto do conselheiro independente, que não faz parte da família, que é muito bom, estou comentando com o Flávio, o cara que vem de fora, esse sujeito ele tem independência para falar o que acha, em nome do interesse da empresa. Tá? Esse conselho de administração, ele é o guardião da governança. Tá? E como guardião da governança, ele tem que controlar algumas coisas. Tá? Aí, basicamente, ele tem aqui a auditoria independente, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Temos a auditoria interna, tá? E esses três áreas aqui, que é gerenciar os riscos, que o Fred explicou, os controles internos e compliance. Né? Compliance significa o quê? Estar em conformidade com a lei. Tá? Então, esse é o cuidado. Se eu não estou em conformidade, eu posso ser multado. Se eu sou multado, eu perco dinheiro. Tá? Então, basicamente, a gente vai concentrar esses dois itens aqui na auditoria interna e na auditoria independente. Tá? Outro órgão que eu acho importante, que eu faço parte do comitê de auditoria. Para que ele serve? Né? Ele é um órgão assessor ao conselho. Tá? Porque, normalmente, o conselho, aquele cara que conhece estratégia, ele tem um olhar mais estratégico em relação à empresa. Porém, quem vai exercer a tarefa de auditar e fiscalizar riscos, controles internos, conformidade, é o comitê de auditoria. Tá? Então, ele desempenha um papel importante, que seria o braço operacional do conselho. Tá? Então, basicamente, a gente vai pegar esses pontos aqui que eu estou adiantando aqui. Tá? Controles internos. Né? Então, conjuntos de processos e procedimentos que visam evitar fraudes, erros, desperdícios, aprimorar a eficiência da administração e garantir que a organização esteja em conformidade com esses regulamentos. Tá? Então, basicamente, você cria um controle interno, tá? Para evitar as fraudes e para aprimorar a administração. Né? Eu faço isso a partir de que momento? A partir do momento que eu tenho o meu mapa de risco. Né? Ou seja, eu detectei todos os processos que eu tenho na empresa e todos os riscos. Na conversa que eu tive aqui, né? Isso é bom que hoje, basicamente, né? Dizendo que a questão de segurança é um ponto importante das usinas. Opa, isso é um ponto importante, envolve aqui o risco. Tá? Esse risco, ele gera muito problema? Pode gerar. Então, você cria uma forma de mitigar o risco. Tá? Então, você vai criando esses remédios para evitar que o risco se materialize. Tá? E quem é que faz o controle disso? Né? Seria esse setor chamado de controles internos. É ele que vai verificar os riscos existentes, detectados, e vai propor uma solução. Tá? De manhã, vocês participaram aqui da apresentação sobre os contratos, né? Eu estava pensando, como relatar aquilo. Né? Às vezes, o setor comercial exige urgentemente uma contratação, por um jurídico já contrata diretamente o fornecedor. Na hora de você assinar o contrato, o que foi negociado pelo comercial não é aceito pelo jurídico, surge um problema. Tá? Como é que a gente poderia resolver isso? Se você tivesse o quê? Procedimentos internos, as políticas. O que é uma política no sistema de governança? São regras internas da empresa. Então você pode pensar o seguinte: para evitar que o jurídico seja atropelado, né, por uma contratação urgente no setor comercial, você pode fazer uma política de contratação. Né? Seriam regras internas que teriam os procedimentos em relação àquilo. Alexandre, se aconteceu uma exceção, a própria política pode prever exceção, né? Dizendo que, caso haja urgência, o gestor da área vai comunicar ao diretor, tá? Tendo o ok dele. Então, seria uma dupla checagem em relação a isso, e caso saia da exceção, levar a informação posteriormente ao conselho. Então, para cada situação que envolve riscos maiores, né? Exposição a riscos, você pode criar políticas para cada um desses pontos.
Tá? Então você vai criar novas internas para gerenciar isso, né? Criando o quê? Formas de mitigar, diminuir os riscos. Né? Quem propõe isso são os controles internos da empresa. Tá? Então aqui eu vou tentar ir passo a passo que eu acabei de citar. Primeiro, o Fred vai com a equipe dele, detecta os riscos, né? E coloca no mapa, né, quais são os principais e quais são os menos relevantes. Qual que é o principal? A matéria-prima, quebrar um produto e não ter reposição de peça. Qual que é o menos relevante? Faltou o café para a diretoria. O diretor fica bravo, mas ninguém morre por causa disso. Então eu analiso os riscos, faço um mapa, eu começo a criar o quê? Remédio para cada risco. Então, você tem a análise da proposta de tratamento, que é cada remédio. Né? Quem elabora isso? A parte de controles internos. Ponto seguinte, o ideal é você formalizar o que foi o tratamento proposto. Então, você cria uma política, uma norma interna, dizendo que caso aconteça isso, qual que é a solução? Essa outra aqui. Você vai formalizando. Mas você tem que formalizar, colocando no papel. Eu não estou criando burocracia, é uma forma assim. Mas não esqueça, até que a empresa cresce, toda empresa que cresce, ela se burocratiza mais. É um efeito natural do aumento da empresa. Não tem como evitar. Claro, tem burocracia boa, que não precisa, mas tem a burocracia necessária. E o segundo ponto, que foi dito inclusive de manhã, as pessoas passam, as empresas ficam. Se você não formaliza, o cara saiu da empresa concorrente, qual que é o procedimento? Quem lembrava disso é do José. É do José, lá que trabalhou na outra empresa, se aposentou. E aí, vamos ficar sem procedimento? Por isso que é importante formalizar. Exige uma burocracia, exige sim, é chato, tá? Mas é fundamental. Né? Eu acho que esse mantra é necessário lembrar. As pessoas passam, as empresas ficam. Né? Então, você vai formalizando. De tempos em tempos, você revisa a política que você fez. Terceiro ponto, fez a política. Você tem que treinar a pessoa. Não adianta você criar a política e o gestor não está sabendo o que foi feito, não sabendo olhar, tem que chegar e treinar. Tá? E esse gestor, ele passa a ser o quê? A primeira linha de defesa é o cara que vai cuidar do risco e da mitigação do risco. Ele vai saber que existe um risco lá e qual que é o remédio existente. Tá? Ele é treinado para isso, é chamado de primeira linha de defesa, que é o gestor, é um cara operacional. Tá? E, posteriormente, eu preciso verificar se esse instrumento aqui está funcionando. Eu preciso fazer um monitoramento para saber se efetivamente as coisas funcionam ou não, que é a segunda linha. Né? Então, controles internos, faz testes, verifica se aquilo funciona ou não, tá? E, posteriormente, eu tenho uma terceira linha, que é a linha independente, que é a auditoria interna, que não tem relação, que não é o gestor do risco, que não fica assessorando no controle, e vai lá e verifica o que foi proposto e se o que foi proposto o gestor está fazendo. Tá? O Fred falou aqui da questão dos vazamentos das informações, tá? Das vazões cibernéticas. Os principais pontos de invasão qual que é? É o descuido com sua senha e outras coisas. Tá? Então, eu posso fazer uma política dizendo que você não pode prestar senha para ninguém. Tá? Você pode treinar o gestor. Tá? Então, existe política, o gestor foi treinado. Aí, no segundo momento, aparece a auditoria interna e verifica, né, no dia a dia que, de fato, não está sendo obedecido. Ou seja, apesar de ter uma política, apesar do gestor ter sido treinado, isso não tem sido colocado em prática. Então, de alguma forma, o auditor vem checar se o mecanismo funciona. Tá? Então, seria a terceira linha de defesa. Primeira linha é treinar o próprio gestor. Segunda linha é o controles internos ficar em cima, aprimorando a norma interna, aprimorando as políticas. E a terceira linha é chegar nessa auditoria interna para verificar se de fato aquilo funciona ou não. Tá? Então, esse é o exemplo, até pegando o gancho aqui. Tá? A gente poderia pensar também no caso do home office. Né? Veio a pandemia, vai todo mundo para o home office. Né? Do home office, qual que é o risco? O funcionário trabalhar. Né? Então, no metrô, eu perguntava, todo mundo foi para o home office, quem controla o
funcionário. Ah, é o chefe dele. Mas se o chefe for amigo dele, os dois são corintianos, tá? Ou palmeirense, ou qualquer outra situação, né? Qual que é o nosso controle da empresa? Né? Daí, né, você vai discutir, vamos fazer uma política e ter uma dupla checagem, né? Senão a gente não pode simplesmente confiar nas coisas, tá? Então, de alguma forma, situações que correm risco, você cria uma norma interna e posteriormente você verifica a primeira auditoria interna se aquela norma submete a função profunda. Tá? Esse é um ponto importante. Por exemplo, eu falei assim, que cibersegurança também funcionaria bem. Tá? Outras situações relativas aos controles internos, para melhorar a prevenção de fraude. Segregação de função, ou seja, quem paga não pode ser uma pessoa que atesta. Né? Então você tem que dividir funções que são Deus mais delicadas. Tá? Então o pagamento tem que ser uma outra pessoa que não tem a ver com quem atestou, com quem eventualmente recebeu o produto. Se é a mesma pessoa que faz, o que pode acontecer? Né? A mesma pessoa, ou por erro, fazer uma coisa errada que gera prejuízo, ou fazer uma fraude por vontade própria. Tá? Às vezes, dependendo do montante, uma autorização de transação. Tá? Precisa ter duas pessoas assinando, dois diretores assinando, definir as responsabilidades. Tá? E o último item que eu já disse é a questão dos procedimentos documentados. Né? Quanto mais você documentar, melhor. De novo, hoje isso é burocracia. Eu sei que é burocracia, mas tem burocracia que é necessária. E hoje em dia, com os sistemas, tá? Você não precisa botar no papel. Você pode criar um sistema que vá documentar, formalizar aquilo. Aquele ponto que a gente acha relevante, que pode existir algum tipo de risco envolvido. Tá? Quem faria esse papel? Tá? O ideal é que tenha um setor chamado GRC, né, que envolve a governança, os riscos e a conformidade. Né? Conformidade é compliance, tá? Conformidade com a lei. Tá? Então, esse setor pode ser uma gerência, pode ser um departamento, uma assessoria. A Alexandre minha usina com um tamanho menor. Ok, você pode eventualmente aí ter uma pessoa fica pouco, mas você pode ter um assessor que cuide disso. Tá? Não, você é uma empresa maior, você pode ter uma estrutura maior. Claro, isso é considerado aí com o tamanho da empresa. Tá? O importante é que haja uma abordagem integrada. Você pensa no risco, você pensa no remédio, tá? Você pense na política, nas normas internas. Fazendo com que você diminua os riscos ou você tenha um tratamento adequado. Tá? Eventualmente, você pode ter uma equipe própria ou parcialmente especializada. Desenhar os riscos da empresa. O metrô tem 300 riscos. Pô, como é que chegaram nisso? Aí montou uma equipe interna, daí se for um departamento por departamento, quais são os processos? Aí eles estão desenhando cada processo, perguntando descobrindo qual era o risco. E o gestor daquele processo era o dono do risco. Então você desenhou cada risco, descobriu os existentes e propôs um remédio. Fizeram um Power BI, ficou bem interessante. Todos esses riscos você podia entrar, verificar o seu grau de severidade, ou seja, qual que é o tamanho do prejuízo, aí você classificaria, e com o gestor com a necessidade de ficar acompanhando aquele risco, que deve ser revisto de tempos em tempos. Então, o ideal é que toda essa gestão seja feita por esse órgão aí, os departamentos, assessores chamados de GRC. Então, se deu formato existente aqui. Eu sou professor, então não posso ver uma lousa, aqui só somos. Eu vou imaginar a probabilidade de alguma coisa acontecer. A probabilidade e qual seria o tamanho do prejuízo que eles sofressem. Algumas situações a probabilidade é grande. Um prejuízo grande. Então, esse tipo de situação exige um cuidado maior. Agora, o exemplo que eu falei do café, faltou café, qual a probabilidade de alguém deixar de comprar café? O que é? Qual que é o prejuízo? Nenhum, vou ficar só sem tomar café. Então, basicamente, o risco fica pequeno.
Tá? Então, eu trabalho com esse mapa de risco aqui. Tá? Por que eu desenhei isso? Eventualmente, desenhar um mapa de risco de uma empresa pode exigir uma equipe grande. Às vezes, se não tem orçamento para isso, então você terceiriza a montagem do mapa de risco aqui. Tá? Eu falei os riscos. Né? Quais são os riscos que interessam mais à administração? Isso daqui. Ou seja, alto prejuízo e alta probabilidade. Coisas que estão nos extremos aqui não é tratado pela alta administração. Tá? Então eu vou fixar esse daqui. O que pode mudar a bomba do tempo? Tá? Pegando o exemplo do metrô, qual que é o grande risco? Quando você faz uma obra, o empreendedor entra com uma ação pedindo requerido econômico financeiro e quer ganhar mais. Né? Qual que é a chance de ganhar? Relativamente grande, porque cai no judiciário, cai numa arbitragem. Então, é um alto prejuízo, tá? Uma alta probabilidade. Então, fica esse tempo aqui que exige uma atenção maior. Tá? Então, a montagem desse mapa de risco pode ser feita por terceirizado ou internamente. Falei do metrô. Na CPTM, que é a outra empresa de transporte, a gente não conseguiu montar um mapa de risco. Lá, eu não estou no comitê de auditoria, estou no conselho. Então, eu tomo um mapa de risco. Toda hora eu pergunto, traz um mapa de risco, eu quero saber quais são os relevantes para eu poder ficar acompanhando aqui. Enrolam, enrolando, não, a gente vai trazer, ele traz um risco, eu não quero. Um conjunto de riscos que são relevantes. Até hoje, estou enrolando. Eu não falo lá, mas me enrolam até hoje. Tá? Eu estou em cima para ter esses riscos que são relevantes. E quais são os remédios compostos? Né? Previsto está aí. E aí, pessoal? Né? Auditoria interna. Né? Então, a auditoria interna é a terceira linha, que age de forma independente para verificar se os mecanismos de controles internos, mitigação de riscos e conformidades estão funcionando. Então, eles verificam o quê? Qual o mecanismo? Então, já tem o risco detectado, qual é o remédio, mas será que isso funciona de fato? Será que de fato os funcionários, os colaboradores da empresa não ficam prestando e-mail para os outros, sem ter acesso para os outros? Né? Não adianta ter uma regra, a norma interna, não adianta ter um cuidado se na prática não funciona aquele mecanismo. Então, a auditoria vai lá e checa isso. Tá? Então, e às vezes identifica ainda riscos não percebidos pela área. De repente, a área não percebeu que tem um risco XYZ. A auditoria vai ajudar nesse ponto aí também. A equipe da auditoria não é necessário ser formada por dominadores. Por quê? Quando eu estou pensando nos riscos da empresa, você pode ter risco operacional, risco de saúde do trabalho, diversos riscos. Então, a equipe pode ser formada por diversos profissionais. Você pode ter engenheiro, profissional de TI. Né? Então, basicamente, hoje em dia, quais são os grandes medos? Uma invasão cibernética da empresa. Tá? Então, para você verificar se o mecanismo funciona ou não, você colocar um engenheiro, um advogado, não vai nem saber. Né? Tem que pegar o quê? Um profissional de TI. Né? Então, uma auditoria interna, dependendo do setor, claro, né? Ela é bem estruturada, tem contador, mas tem muitos profissionais da área de TI atualmente. Por quê? São fundamentais. Hoje em dia, toda empresa é empresa tecnológica. Né? Então, vai ter a necessidade da pessoa conhecer um pouco mais para poder averiguar os pontos. Né? Nós temos essas dificuldades nas nossas empresas. Né? As pessoas de TI não querem auditoria muito, mas seria importante ter esses profissionais compondo a equipe. Tá? Para verificar, inclusive, qual que é a maturidade do sistema de defesa. Ou seja, funciona bem ou funciona bem o sistema de defesa cibernético? Tá? Porque eu tenho que trabalhar, a Sabesp, vocês sabem, não foi invadida por dia. E até hoje não recuperou. Estão lá fazendo reuniões para tentar recuperar o quê? O sistema interno, que foi invadido. Tá? E aí não conseguiu até hoje. O dia é o seguinte, a questão não é ser invadido. Toda empresa vai ser invadida. O que faz diferença hoje, qual que é o meu tempo de recuperação? Recupere um dia ou recupere uma semana? Se eu recupere uma semana, não está funcionando bem. Tá? Então, não é só evitar, mas sim trabalhar o plano de recuperação das informações. Por isso que os profissionais da área de informática são fundamentais aqui na auditoria interna. Tá?
equipe pode ser funcionários empregados da casa e, eventualmente, você terceirizar alguns pontos. Tá? Lá no metrô, tem alguns itens que são terceirizados na auditoria interna, uma equipe para tudo. Então, vamos contratar alguém que vai fazer a verificação. Tem ponto positivo e ponto negativo. Ponto negativo: quem chega de fora tem que entender o negócio, demora um tempo. Né? Você vai numa usina, o que é usina, conhecer lá as toneladas, etc. Alguém vai demorar um tempo para entender aquilo. Ponto positivo: você não tem relacionamento. Então você pode ser, entre aspas, mais chato e mais severo na sua atuação que você faz. Pontos de atenção. Hoje em dia, com a informática, basicamente, boa parte da auditoria é feita de forma automática, por meio de robôs, que é o Data Analytics. Então, isso é uma coisa que vem crescendo, que é difícil implementar. Confessando novamente, nas duas empresas eu tenho dificuldade, mas a auditoria interna tem que se preparar para isso. Tá? E, de alguma forma, a auditoria ser contínua. Porque como é que era antigamente? Você pegava uma amostra e fazia a auditoria. Hoje em dia, como os dados são colocados no sistema, pode ser contínuo. Não precisa ser por amostra, mas você pode pegar todo o universo de forma constante. E utilizando aqui os robozinhos. O que eu fiz? Eu peguei, dei uma pesquisada, os materiais de auditoria interna, tanto da KPMG, eu sempre patrocino aqui, eu coloquei também, da Deloitte, no qual você vai verificar alguns manuais que falam da aplicação dos robôs na auditoria, inclusive aí fazendo menção à terceira linha. Você quer te puser aqui, tá? Aqui em cima. Vocês têm acesso a ele. Então, assim, pessoal, depois a gente disponibiliza, você não naquele cara tem os dois materiais que falam dos robozinhos e fala para a referência à terceira linha, que é um material bem atualizado, bem importante para dar up-to-date em relação ao auditoria interna. Travou agora o meu. Opa, agora eu passo de mão. Indo para a auditoria independente, mas a auditoria, a auditoria interna, que é o pessoal empregado, pode ser parte especializada, é a auditoria independente. Quem faz a auditoria independente? Eu comecei com uma negativa. A auditoria independente não é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras. O que faz a auditoria independente? Ela dá uma opinião sobre a demonstração financeira da empresa. Então, eu sou contador de demonstração financeira, sobre a demonstração de resultado do prejuízo e sobre o balanço patrimonial. Então, a auditoria independente vai olhar disso. Olha, a demonstração que vocês estão fazendo é ok, ela é confiável. Eventualmente, a auditoria pode dizer que essa demonstração que a empresa X produziu não é muito boa, então ela não vai dar uma opinião. Tá? Então, a auditoria independente serve para quê? Para atestar que a demonstração financeira, os resultados, lucros, prejuízos, balanço patrimonial é boa ou não. Qual que é a origem disso? No escândalo da Enron, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu, velhinho, aposentado, colocava meu dinheiro nas ações da empresa, por quê? Estava ganhando, então eu achava que estava subindo o valor das ações, a empresa estava dando bem. E a empresa quebrou. Bom, mas não tinha uma demonstração financeira dizendo que o resultado era positivo? Sim. Não tinha uma auditoria independente que atestava que as demonstrações eram positivas? Sim, também. Então, houve toda uma reformulação. Surgiu uma lei chamada SOX que veio mudar tudo. Então, hoje em dia, a auditoria ela tem um certo cuidado maior ainda quando ela atesta que uma demonstração financeira é boa ou não. Então, a auditoria independente serve para isso, para que você verifique se a demonstração financeira reflete o patrimônio da empresa ou não. De novo, minha empresa é uma empresa pequena, familiar, eu não presto contas para terceiros. Eu não sou uma empresa que está na bolsa, que eu preciso prestar contas para o cara que comprou ações dela. Portanto, eu não precisaria da demonstração financeira.
Ok, vamos sair da auditoria independente. Ok, nesse caso, eu até concordo com você. Por quê? A auditoria independente ela é fundamental quando existe ações na Bolsa, ou seja, o Alexandre resolve investir no Itaú, no Banco do Brasil, e alguém precisa testar que aquela demonstração é boa, não. Porém, voltando para a empresa familiar, também é importante, porque se você tem uma auditoria independente numa empresa familiar, numa limitada, o que acontece? O contador tem que ser mais cuidadoso na feitura da demonstração financeira, você disciplina. Então, de alguma forma, você gera uma disciplina e faz com que as informações constantes sejam mais confiáveis. Esse é o ponto positivo da auditoria independente, mesmo em empresas menores, ou mesmo numa limitada, ou numa sociedade fechada, porque você está disciplinando. Alexandre, não precisa fazer um paralelo na vida privada. Sabe, você tem personal training? Eventualmente eu posso ter, por quê? Porque ele me disciplina. Eu sei quais são as ginásticas que eu devo fazer, quando eu devo correr, todo mundo sabe, mas se tem um personal trainer, eu vou te obrigar a fazer aquilo. A primeira coisa é o médico corrigir, tá? Tem que fechar a boca, eu sei, mas eu vou no médico corredor, porque ele vai te disciplinar, você está para o outro lado. Então, de alguma forma, fazendo um paralelo, uma auditoria independente com uma empresa fechada, limitada, mas se é fechada, também serve como um disciplinador, no qual você vai dar o quê? Maior garantia, maior segurança das demonstrações feitas pelo fundador da empresa. Opa! Bravo de novo. Já acabou, pessoal. Quem tem a tarefa de fazer a administração é a própria administração da empresa. Ok? Não está o auditor simplesmente dá uma opinião se a administração funciona ou não funciona. Tá? A equipe do auditor independente é alguém de fora, que a empresa é contratada, são empregados. E nesse caso, formado por contadores também. Aí, só por contadores. Então, efetivamente, a auditoria independente interna, que é diversos profissionais, aqui é só os contadores, porque vão analisar as demonstrações contábeis financeiras da empresa. Pontos positivos, como eu já falei, verifica as informações contábeis, e vê quais provisões. Só vou falar aqui rapidinho das provisões. Você sabe quais são as dívidas judiciais da sua empresa? Eu posso pegar para o balanço patrimonial, mas você confia naquela informação. Então, esse é um ponto importante, porque se eu tenho um auditor checando isso, verificando as contas, eu vou ter mais cuidado em formalizar, fazer o lançamento correto em relação às denúncias judiciais. Porque, tecnicamente, eu tenho que mês a mês acompanhar o comportamento da dívida existente. Então, se por acaso todas as ações que eu perder, qual vai ser o tamanho do buraco que eu tenho? Isso exige gestão. Então, isso te ajuda a gerenciar melhor as provisões. Já falei, eu tenho dois aqui, então o setor contábil passa a ser mais cuidadoso. Eventualmente, você pode fazer informações trimestrais, que é o ITR, então, a cada 3 meses você faz um levantamento, pode ajudar. E o auditor independente, ele faz uma avaliação do seu ambiente de controles internos. Opa, alguém que é de fora vai lá e fala, o seu ambiente de controles internos é bom ou ruim. Então, te ajuda a melhorar a governança da empresa. Eventualmente, o ambiente pode estar mais frouxo, aí o auditor vem fazer esse tipo de apoio aqui. Ele dá uma carta relativa ao ambiente de controles internos, que é importante também. Pontos de atenção, de forma geral, a questão da cibersegurança, que o Fred já falou, riscos geopolíticos, hoje em dia o mundo está conectado, o que acontece na China, que repercute aí. China comprou menos, o Brasil fornece, o Brasil é o principal parceiro comercial da China. Se a China está comprando menos, a gente vai vender menos, vai dar problema aqui. Uma coisa que eu li recentemente, ontem, passou a ter uma regulamentação, desmatamento da União Europeia. Eles não queriam fazer o rastreamento em relação aos produtos feitos no Brasil, se está relacionado ao desmatamento ou não. Isso a partir de 30 de dezembro desse ano. Ano que vem, então, só está valendo. Isso pode impactar no negócio. Então, a coisa vai ser riscos geopolíticos também. E, por
Ela foi falar de manhã, porque estava reforma tributária, então uma bagunça, vai exigir o quê? Um cuidado maior também, que vocês aí, funcionários da governança. E aí, por toda a atenção, e até uma próxima. Tem tempo para pergunta? Não? Sim, alguém tem uma pergunta? Um por vez, por favor. Posso fazer um comentário, então? Aproveitar. Então, Alexandre, obrigado pela aula de governança que você deu. Então, foram duas visões muito interessantes e complementares. Eu queria fazer um comentário assim, eu comentei, eu já tive na área de governança e risco compliance, e agora excelência, operações, a parte de transformação. E vamos resgatar um pouquinho riscos das nossas que aconteceram nessa safra, se materializaram nessa safra. As incertezas existem, os riscos existem, alguns se materializaram nessa safra. Incêndios terríveis nessa safra. Eu sou aqui da área de Costa Rica, como a gente sofreu com incêndio lá. Pragas, novas pragas surgindo o tempo inteiro, coisas bem operacionais, agrícolas. Então, 2 pontos. Vocês são de manutenção. Por mais a manutenção deles é registrada da arte, eles sabem que eu não estou falando da boca para fora, mas sempre tem alguém que mete o martelo no dedo, ou pode faltar peça, por exemplo. São riscos que se materializam no dia a dia, está tudo lá no matriz de riscos. Agora, se citou aqui riscos geopolíticos, a gente tem guerra na Ucrânia, a Rússia, guerras no Oriente Médio, quanto isso vai afetar o preço do petróleo, quanto isso vai afetar o preço, por exemplo, do etanol, quanto vai afetar o preço do açúcar, novas legislações que você comentou também entrando, saiba. O ponto é o seguinte, é muito abrangente esse tema. E aí, para quem trabalha, não sei se vocês trabalham no tema ou não, mas para quem trabalha com o tema, eu faço um convite assim, para pensar muito, de uma maneira muito abrangente, para se capacitar, não só em uma área ou outra, mas na empresa como um todo. Isso te prepara para novos desafios. Então, os novos desafios que eu tenho hoje vieram muito dessa preparação que eu tive, olhando de uma maneira muito abrangente tudo que acontece na empresa. Eu sou assim, fã dessa área, eu acho fascinante, e muitas vezes você tem ali nos manuais escritos, a área tem que ser independente. Eu já fui independente, já respondi para o conselho, só que às vezes as pessoas confundem dependência com isolamento. Essas áreas não podem ser isoladas. O compliance fica lá isolado, a auditoria, eles caras esquisitos, tem que fazer parte, faz parte da empresa, eles são organismos isolados da empresa. Quanto mais a gente souber o que acontece na empresa, melhor vai ser o nosso trabalho, mais vai estar integrado e maior vai ser a transparência da confiança que as outras áreas vão ter na gente. Então eu faço esse convite assim, para quem trabalha na área, pensar grande, pensar abrangente, pensar assim, como é que eu posso ajudar a empresa, mantendo a independência quando necessário, mas não um isolamento, sem independência. Então, com isso acho que a gente tem alguma pergunta ou não agora? Não? Vai lá. Falando de área, como o pessoal do setor, por exemplo, está faltando governance officer, ou seja, gestor de governança das empresas. O salário aumentou, de repente já tem uma atrativa a mais para as pessoas ficarem interessadas. Estou pagando bem. Pagando bem. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Alessandro.